Eu saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Eu quero te convidar a participar comigo da nossa terceira lição, da nossa revista bíblica dominical, que vamos estudar amanhã. Despertamento renova o altar. É que nós vamos estudar a nossa terceira lição. E não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho, de compartilhar. Leve esta lição para as outras vidas. O nosso textual está em 1 Reis, o capítulo 18, versículo 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Estava quebrado. A nossa verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então, meu querido e minha querida irmã, Deus que te abençoe por esta oportunidade e que nós estamos tendo de estudar a palavra do Senhor. Nós temos também o objetivo geral desta lição, é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Precisamos despertarmos para entendermos o que é e detectar aquilo também que não é. A nossa introdução do nosso comentarista, o saudoso pastor Eurico Bergsten, ele faz uma explanação maravilhosa e diante dessa exposição eu convido você nesse instante a estudar comigo sobre algo capaz de transformar a minha e a sua vida, despertando em nós a necessidade de estarmos bem perto de Jesus através do altar edificado para a adoração a Deus. Isso é maravilhoso. O nosso primeiro tópico diz o seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. Porque nós vimos que o homem por si só é impossível se despertar para edificar o altar em sua vida a Deus. Falta força. Então nós sabemos que todos que foram despertados para edificar um altar, eles viviam em comunhão com Deus. É o que diz aqui o nosso primeiro subtópico do primeiro tópico, que o judeu sentiu necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O objetivo deste tópico agora é mostrar a cada um de nós a necessidade em que nós temos de edificar um altar ao Senhor. Quando o comentarista ele fala aqui sobre a necessidade de estarmos perto, os judeus sentiam isso, de estar perto do altar, porque eles sabiam o bem que o altar lhe proporcionavam, e ao retornarem à sua terra, eles vieram do exílio, os judeus sabiam que iam enfrentar muitos inimigos, cheio de ódio, maldade. Eles sabiam que um povo sem Deus o esperava. Eles tinham certeza disso. Por quê? Porque a terra estava rodeada dos mais cruéis inimigos que se possa imaginar. Pagãos, com costumes anti-Deus. E por esta razão os judeus tinham que tomar uma atitude correta diante dessa situação. Mas qual era a atitude que eles deviam tomar? Foi a que eles tomaram, era ter certeza
certeza e firmeza, ter propósito no coração de voltar a edificar o altar. E o comentarista ele nos dá aqui uma referência em Esdras capítulo 3, versículo 3, que diz: e firmaram o altar, veja bem, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, o medo, por causa dos povos das terras, os seus vizinhos, e ofereceram sobre ele, ou seja, sobre o altar, holocausto ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. Era momento de dificuldade. Quando eu leio a história do povo judeu, quando eu leio esta passagem, eu fico deslumbrado pela atitude dos judeus. Mesmo tendo ciência do perigo que o rodeavam, era cheio de inimigos, eles estavam retornando à sua pátria. Era de se esperar, como diz grandes comentaristas, que eles primeiro fossem construir suas fortalezas para se proteger do mal, cercar, se fortificar. Era o óbvio, era o normal. E se tivesse feito isso, ninguém ia criticar, porque era a lógica. Quando nós pensamos as coisas de Deus pela lógica humana, quando muitas vezes há um acidente e os guardas rodoviários dizem: gente, isso foge da lógica. É porque Deus ele opera milagre não na lógica. A lógica de Deus não é a lógica humana, por hipótese alguma. Por esta razão, se você está passando por um problema difícil, pense primeiramente no Senhor, porque Ele se encarregará de resolver o seu problema, seja ele qual for. Mas uma coisa importante é que eles não cuidaram das coisas que eram convenientes. Porque muitas pessoas hoje tratam o evangelho como um evangelho conveniente, aquilo que ele favorece. Não dá para mim aqui, eu vou para lá. Se eu não estou sendo aqui útil aqui, na minha conveniência, eu vou ali. Jesus, quando ele estava a caminho da cruz, ele tinha 11 discípulos e Judas já tinha saído. E Pedro, na hora que ele mais precisou, Pedro fugiu. E quantos têm fugido? Quantos têm fugido? Porque o ambiente onde ele está não era lhe conveniente. Não lhe agrada, não preenche o seu vazio, o seu ego, o seu eu. Porque eles não fazem as coisas para Deus. Então você está passando por problemas, erga o seu altar. Veja bem que eles cuidaram do essencial. Ao retornar, eles não fizeram fortaleza, eles cuidaram do altar, do sacrifício e da consagração, para depois pensar na defesa da terra. Veja como o altar era de suma importância para a vida do povo de Deus. E por que não deve ser para nós? Eles tinham convicções que se eles edificassem o altar ao Senhor, vinha a resposta dos céus. Eles sabiam disso. Eles foram para o cativeiro, para a desobediência, mas Deus não lhes amparou, mantendo profetas, usando reis como usou Ciro, e eles retornaram. Então, meus queridos irmãos, devemos despertarmos. Quantas vezes nós colocamos a nossa necessidade acima da adoração a Deus? Eu só vou no culto se eu for para pregar, se eu for para ensinar, se eu for para cantar. Não, vá no culto para adorar o Senhor. Um querido irmão pregou um dia desse na rede social que esta pandemia serviu para mostrar os verdadeiros cristãos. E eu não quero entrar nesse mérito agora, porque não, o espaço não dá, mas é a pura verdade. É tão bom estar em casa. Eu estou, não é angustiado, mas ansioso para chegar o momento, porque eu gosto de respeitar as leis e não trazer transtorno, se Deus assim não me autorizar. Então é hora de levantarmos, de erguer o nosso altar.
Mas alguém pode dizer, mas pastor, eu tenho edificado o meu altar. E eu pergunto, mas que tipo de altar você tem edificado? O altar tinha que cumprir o modelo original ordenado por Deus, não era um altar qualquer, não. Não é você edificar o altar da sua forma, da sua maneira, não. Seguia o modelo. Fosse um prospecto, ou seja, um spool. Então ele diz aqui que quando Deus falou para o seu povo, para Moisés edificar o altar, Deus disse assim, Moisés, faça um altar aí de qualquer coisa, de qualquer jeito, não. Aí lá em número 29, de 1 a 6, ele diz o seguinte, versículo 1, ele diz assim, ó, semelhantemente, terei santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós o dia de sonido de trombetas. Veja bem como Deus é minucioso. Versículo 2 ele diz, então por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro de 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Não era de qualquer jeito. Era o melhor, sem defeito. E Deus pediu para que Moisés fizesse isso. E o versículo 3 diz assim, e pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, tá? A flor de farinha era a melhor farinha, misturada com azeite, 3/10 para o novilho e 2/10 para o carneiro. E o versículo 4 diz, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Que minúcia! Que coisa linda! O versículo 5, Deus continua falando e dizendo assim, ó, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Aí ele diz para o povo, por vós. No versículo 6 ele diz uma coisa muito importante isso aqui. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. É uma coisa, uma curiosidade, quando a gente lê, a gente passa a vez, como diz o pastor Giovanni William, passa batido. E eu sempre digo, irmãos, quando estudarmos a palavra, estude degustando, por isso que o nome dessa sala é a sala do banquete. Você não senta no banquete para comer às pressas, vai degustar cada iguarias, né, que vai colocar. E aqui é o pão vivo descido do céu, que é a palavra de Deus, que ela é o próprio Deus, é o Logos divino, é o Verbo divino. Então o sacrifício diário era a garantia da presença de Deus. Às vezes a gente se acorda e passa batido. Não. A expiação, a dedicação, a ação de graças, a oração deviam ser continuamente renovadas. Não é renovadas em palavras, não, mas voltar a pedir. E hoje nós fazemos o mesmo. E isso era a garantia da presença de Deus. Eles tinham ciência disso. Quando Deus disse para falar contigo ali, veja bem, não era onde o povo estava, mas ele se referia no Santo dos Santos, onde Deus falava com o representante do povo, o sumo sacerdote. Veja que na palavra há uma alteração de vós para contigo. Deus falou para o povo, mas na hora da intimidade ele falava com o sumo sacerdote. Quando ele disse, este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos, quer dizer, encontro vocês, para falar contigo. Agora ele falava o sumo sacerdote ali, está lá em Êxodo capítulo 29, versículo 42. Então, meus irmãos, não há presença de Deus com a ausência do altar. Então o altar era de suma importância desde os primórdios. Por isso diz aqui o nosso segundo subtópico,
Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. É o nosso segundo subtópico do primeiro tópico. E essa restauração para os nossos dias deve começar com as mudanças de hábitos que absorvemos no mundo moderno. É tão bonito, as coisas tão lindas, é tão fascinante. Nós somos... alguém pode... eu aprendi ao longo dos tempos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Em Coríntios 13:13, segundo aos Coríntios. Mas depois alguém começou já a cantar a bênção araônica e cantava. E o pessoal achou bonito, isso tornou-se uma liturgia. Não, vamos deixar de ser papagaio, nós somos ovelhas. Hoje você vê as grandes concentrações e até em cultos. Cadê a galera do Glória? Não, nós não somos galera do Glória. Cadê a galera da oração? Nós não somos galera da oração. Nós somos ovelhas. Ovelha do seu pastoreio. Por isso que o Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servir ao Senhor com louvor. Nós somos ovelha do pastoreio do Senhor. Nós não somos galera de assobios, de gritos, de agitações. Nós somos ovelha de moderação. Ovelha é moderada. Ovelha não gosta de barulho. Ovelha não gosta de arruaça. Ovelha não gosta de tanta confusão. Ovelha é calma. Você pode dizer: pastor, e o Pentecostes faz barulho, mas é um barulho sólido que transformam vidas e geram vidas em vidas mortas. Então, primeiro, devemos restaurar com a mudança dos hábitos que nós absorvemos deste mundo moderno, deste mundo cruel. Não se trata de uma mudança superficial, mas que comece no nosso interior. Hoje só se fala em crise, a crise na política, a crise alcançou todos os patamares da sociedade, o mundo geme, o Brasil geme, é crise para todos os lados, só se fala disso. Vivemos um momento de alerta. Hoje só se fala em crise. A crise na política, a crise na segurança, a crise na saúde, na família, na educação. As autoridades não se respeitam mais, se agridem como cães famintos. É hora de restaurar o altar. Porque quando o altar da Igreja de Cristo for restaurado mesmo na sua unanimidade, o fogo divino consumirá toda esta pandemia. Não é a pandemia do coronavírus, não. É da ação maligna que Deus tem permitido que as autoridades, sem Deus, sejam um instrumento para punir o seu povo. Não vamos resolver o problema do Brasil apenas com movimentos, absolutamente não. Nós vamos resolver o problema do Brasil quando edificarmos o altar. Aí a crise, por incrível que pareça, chegou até o não devia nas igrejas, chamadas denominações. É visível. Não tem como esconder essa realidade. Nós não vamos ser hipócritas de jeito nenhum. Hoje, as igrejas não representam o número 7, o número da perfeição, da plenitude, através do seu comportamento. Que dê o crédito. Que dê o crédito das igrejas. As autoridades só procuram a igreja para receber o voto. Porque a igreja tornou-se agora como se fosse um cabo eleitoral. A igreja não é cabo eleitoral, não. A igreja é do Senhor, é coluna e firmeza da verdade. Nós votamos como cidadão brasileiro, mas nós não somos cabo eleitorais de ninguém. A igreja não. Mas, infelizmente, o número 6 é bem representado nos últimos dias. Eu estava lendo um livro do pastor Israel Alves Ferreira. Na época que ele escreveu esse livro, ele era da Assembleia de Deus do estado da Bahia. Ele, lá em Salvador, ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Feira de Santana.
E ele escreveu um livro chamado A Igreja Lugar de Soluções. E como eu aprendi lendo este livro. Compre ele, leia as coisas boas, porque se a gente observar, infelizmente, o número 6 é bem representado nos últimos dias pelas denominações. Se não fizermos como fizeram os profetas Elias e Ezequias, as coisas irão piorar, visto que Deus está dando mais uma rica oportunidade e não sabemos se é a última. Eu não sei se é o último sermão do ensino da escola bíblica na sala do banquete vai ser esse, não sei. Nós não sabemos. Na época do profeta Elias, o povo de Deus, vejam, era o povo escolhido por Deus. Eles estavam enfrentando uma crise criada por ele mesmo. Era a crise da divisão. Era o Reino Unido, agora tinha a tribo de um lado, a tribo de outro. A tribo do norte, Israel, a tribo do sul, Judá. Dividiram-se, um povo que foi chamado por Deus para atrair o mundo para Deus. Agora eles se dividiram porque eles tornaram esta eleição, esta escolha conveniente a eles. Reboão não quis ouvir os anciãos e ouviu a galera. Cuidado com a galera. Ouça ovelhas e pastores enquanto é tempo. Galera só tem barulho, oco sem vidas. E ele estava enfrentando uma divisão. Meu irmão, um povo dividido e desunido nada pode fazer. E se por acaso vier fazer alguma coisa, os males inevitáveis da desunião e da rebeldia vai atrofiar tudo quanto eles fizerem, estão fazendo o mesmo, tudo está desmoronando, porque Deus não dá sua glória a ninguém. Mesmo eles divididos, uma tribo para lá, uma tribo para cá, Deus não as desprezou. Sempre Deus manteve profetas orientando o povo. Para a tribo do norte, Israel, neste contexto que estamos falando, Deus enviou o profeta Elias, o profeta do fogo. Todo mundo gosta de fogo, mas o fogo santo, como diz cantava o grande cantor, né? Lá pernambucano, que ele dizia, até no sul, fogo que queima pecado. Então, precisamos deste fogo, o fogo verdadeiro. Elias, ele foi poderosamente usado por Deus como instrumento incisivo na restauração do altar que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim, ó. Então Elias disse a todo o povo, a todos, chegai-vos a mim. Vem cá, chega perto. Não tem aquele que fica pela porta e pela janela? Não tem os eúticos dos últimos dias? Que fica na janela, quem está na janela observa o que está passando na igreja, está passando no mundo. São os Efraíns, o pão que não foi virado, mas tem mistura com o mundo. Então eles vêm para cá, e todo o povo se chegou a Elias, e ele fez o que? Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Vem cá, eu não vou fazer sozinho não, chega aqui perto. Veja que a primeira atitude de Elias foi de consertar o altar que estava quebrado, abandonado. É hora de conserto, meu irmão, é hora de perdão, é hora de rever os nossos conceitos, estamos na última hora. E como está o nosso altar? Qual bandeira nós estamos levantando? Então, a primeira atitude ele restaurou. A segunda foi magnífica. Ele deu prova que não é de divisão nem é egoísta. Ele poderia muito bem, veja bem, de levantar um altar com 10 pedras que correspondia à sua tribo em que ele estava profetizando, era profeta, vou fazer a minha casa, a minha comida, que outra que não, é a minha, não é isso? Vem para cá que a minha igreja é melhor, vem para cá que a minha igreja tem isso.
Vivemos hoje no tempo das romarias. Eu fui criado em uma família católica, como eu já falei aqui nesse canal, que a gente fazia a faixa e dizia assim, ó, tal dia, tal hora, vem um grande homem de Deus. E a cidade de Santa Rita, na Paraíba, enchia. Mas sabe quem era esse homem de Deus? O Frei Damião, que vinha lá do Nordeste para outra cidade do Nordeste, na João Pessoa, Santa Rita, Paraíba. E hoje fazemos o mesmo. Colocamos o homem no outdoor da vida, é ele, é ela. Não! Só tem um que é Jesus. Ele não precisa de celebridade, ele está esperando de nós um altar. Este altar de conformidade com o querer dele. Então Elias, ele não levantou a bandeira da tribo a qual ele foi incumbido. A tribo do norte, Israel, não. Ele poderia muito bem dizer, eu quero saber lá de Judá, não. Ele poderia consertar o altar, como já falei, com 10 pedras, que representava a quantidade de tribo do reino do norte. Mas ele não fez isso, dando uma demonstração de unidade. Ele usou 12 pedras que representavam o povo que Deus escolheu. Porque Deus não age onde há separações. Com essa atitude do profeta, Deus enviou fogo do céu, autenticando a restauração do altar consertado por Elias. Veja que o apóstolo Tiago falou sobre Elias, escreveu sobre Elias, e muita gente gosta desse versículo. Tiago capítulo 5, versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E eu digo, o problema é que nós não somos homens de oração como Elias. Às vezes levantamos a nossa bandeira. Eu sou pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Espada do Espírito, porque aqui no Sul e Sudeste tem que colocar, porque a Assembleia de Deus não cuidou deste nome, e hoje tem igreja aberta por aí usando o nome da Assembleia de Deus, que nem é reconhecida por nenhuma convenção. Isso chama-se banalização, e Deus vai cobrar caro daqueles que poderiam ter visto isso. Eu conversei muito com o saudoso pastor Antônio Gilberto sobre isso. Nos últimos momentos que eu estive com ele, ele disse, meu irmão, sabe por que não acontece? Porque ninguém ainda tomou uma decisão. Mas como ele era voltado ao ensino e não no setor administrativo, ficou vazio até hoje. Então muita gente banaliza em nome da Assembleia de Deus, que hoje você vê, hoje tornou-se notório altar desconcertado. Altar desconcertado. Qualquer pessoa hoje serve a ceia. Qualquer pessoa hoje, a ceia é servida, qualquer pessoa quer saber. Não, é aquela ceia que é feita em casa, o pão já vem cortado, não tem mais aquele tradicional, liturgia, nada, não, eu quero apresentar. O problema é que nós não somos do perfil de Elias. Tá? Com a tribo de Judá não foi diferente. Está aqui na nossa lição. O rei Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando ele assumiu o rei no lugar de seu pai Acais. E como está escrito, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai, porque a tribo de Judá tinha Davi como pai, e Jesus Cristo veio como o leão da tribo de Judá. Então, mas biologicamente ele era filho de Acais, seu pai. E Acais, quando o rei Ezequias assumiu o reinado contaminado por seu pai, ele quando encontrou um reino corrompido, Acai foi um dos piores reis de Judá. Acai construiu altares para Baal por todos os recantos de Jerusalém. Será que a gente não está vendo isso nos dias atuais? Uma pessoa me perguntou, pastor, por que o mal nos alcançou? E eu ainda vou dar uma resposta para todos aqueles que querem saber por quê.
E segura lá, porque as coisas são muito sérias, mais do que a gente pensa. Então, Acais chegou ao cúmulo quando ele se predispôs a sacrificar algum dos seus próprios filhos ao deus Moloque. Aquele botava no fogo, como o Benjamin Scott, ele editou um livro pela CPAD, muito bom, e procure as catacumbas de Roma. Então, devido ao seu pecado, Deus entregou Judá nas mãos da Síria. Você não quer fazer o que eu quero, então? Então, num ato de desespero, falando de Acais, pai de Ezequias, ele buscou refúgio junto ao rei da Síria, numa atitude de um crente desviado. Ofereceu dinheiro, ouro, riquezas, para que a Síria atacasse a Síria e Israel. Veja bem que é Síria e Assíria. Não confunda, tem uma Síria sem A e tem um A, a Síria. Atacasse Israel, os seus co-irmãos. Isso foi feito. Em troca dessa atitude do rei da Assíria, Judá ficou refém da Assíria pagando tributo. E um certo dia, Acais, estando em Damasco, que era a capital da Síria, tá? Não era lá em Nínive, da Assíria, ele ia passando, foi levar o dinheirinho, pagar, né, a recompensa, e ele viu lá um altar. Aí isso chamou a sua atenção. Quanto a gente fica assim olhando, quantos Acais estão hoje? E nós somos levados a copiar. Eu estive em uma igreja, quero abrir um parêntese aqui, não vou dizer o nome, com respeito, fui dar um estudo bíblico pela manhã, e quando eu cheguei numa igreja, eu olhei, eu disse, o espírito de Acais falou comigo na hora, eu disse, epa, uma igreja bonita, toda pintada de preto, púlpito preto, cheio de luzes. Tinha uns músicos, só um ali eu tocando, só tinha um pedestalzinho para colocar a Bíblia e a revista, uma apostilha. Tá? Não tinha obreiro, não tinha pastor, não tinha nada. E eu olhei de lado, assim à minha direita, estava o pastor com todos os obreiros ao lado. Disse, epa, vou fazer isso na igreja que eu sou responsável. É o Acais está vivo, o Acais não morreu não, né? E na hora Deus me repreendeu e disse, você entende o que é isso, meu filho? Eu disse, não, Senhor, não. Comecei a tremer, não. E ele disse, olha, você já viu algum motorista dirigir um carro no lado do carona, na contramão? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, por isso está muitos acidentes no sentido espiritual, que é um corpo sem cabeça, sem direção, que todo mundo dirige. Eu disse, Senhor, me perdoe, então eu não vou fazer isso não. E Acais viu aquilo aí. E de lá mesmo ele fez um desenho, de lá mesmo, a pressa era tão grande da cópia que ele rascunhou, pediu para rascunhar e mandou. Lá para Urias, que estava lá em Judá. No seu retorno a Judá, ele mandou substituir o altar tradicional pelo novo altar, o altar que dá dinheiro, o altar que dá grito, o altar que dá danças sensuais, o altar que transforma a igreja em boates, um altar que transforma aquilo que era santo em encontro pessoal com Deus, o altar que devia ter o santo incenso, tem o incenso contaminado. Mas hoje Deus tem levantado alguns Ezequias. E o rei Ezequias veio, fez uma limpeza, convocou os líderes religiosos, convocou os profetas, convocou os levitas, levou 16 dias para purificar o templo, o povo voltou a santificar e sacrificar no tradicional altar. Houve um avivamento com a restauração do altar, que até os vizinhos foram alcançados pela evangelização de um Deus fiel, poderoso. Estas mesmas crises, meus irmãos, a igreja está passando. E o nosso querido pastor Israel, ele escreveu no seu livro dizendo a crise da identidade.
Precisamos se identificar com Jesus, parecer com Jesus, andar com Jesus, sentir como Jesus e almejar os céus e a glória como ele almejou quando estava aqui. Como homem, no João capítulo 17, ele disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que nós tínhamos antes. Ele se despiu, despojou e se esvaziou para nos alcançar. Precisamos se identificar com os nossos irmãos. Não, às vezes eu boto uma roupinha boa e meu irmão está de lado. Às vezes eu faço um curso, meu irmão... Não! Nós somos irmãos. A igreja está passando outra crise, que é a segunda, a crise da integridade. Não devemos esquecer que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Crentes carnais, desonestos, envergonham o evangelho de Cristo. Essa é a razão da falta de credibilidade. O mundo olha para a igreja e vê como um lugar de exploradores, com raras exceções. Tem medo de se aproximar da igreja. Precisamos da crise da integridade ser lançada fora. A igreja está passando pela crise da qualidade, segundo o pastor Israel, na qualidade de ensino, da palavra de Deus através do nosso comportamento. Um dia o irmão ligou para mim assustado: pastor, teve alguém que esteve aqui, obreiro, ministro, trouxe uma palavra e disse à igreja assim o seguinte: se o pastor me permitir eu voltar aqui, eu quero ensinar como é que se pega uma entidade, porque eu era espírita. É esse tipo de ensino que estou ensinando por aí. Coração contaminado e dividido, porque nós estamos passando pela crise da qualidade, a qualidade de ensino, a qualidade do louvor, louvor mercantilista, mercantilizaram tanto a ponto de transformar os cultos em shows. Está aí a recompensa dessas efêmeras atitudes tomadas por muitos líderes, e quando não são tomadas por eles, são acobertadas. O hip hop, o rock. Ah, mas o hip hop tirou muita gente das drogas. O narcótico anônimo também tirou. Mas o evangelho não é apenas para tirar das drogas, o evangelho é para tirar do pecado, do mundo e levar para o céu. Ele é conduzir o povo a Deus. A crise da qualidade, a crise do louvor, a crise do ensino, a crise na pureza, misturar a igreja com a política, e isto tem infectado letalmente. Irmão se agride até nos púlpitos defendendo seus candidatos que se dizem cristãos e peus pastores, que abandonaram a chamada divina porque não lhe era conveniente. É a crise que a igreja está passando. A crise do equilíbrio espiritual. Muitas coisas extravagantes acontecem em nome do lindo Pentecoste. Muitos cantores se comportam como uma celebridade mundana e não como um levita. Muitos pastores agem como empresários e não como sacerdote. Muitos cristãos se comportam como apenas espectadores, não como adoradores. Transformaram os púlpitos em balcão de negócio, e Deus está requerendo de muitos com muita dor. E se a gente não tomar uma posição, Deus vai ainda apertar o parafuso. É tempo de consertar o altar, eu começar do meu, para que a gente tenha vidas e vida com abundância. Pregadores se comportam como se fossem vendedores de marmitas azedas, contaminadas, sem vidas. E crente como se fossem simples torcedores de espetáculo. Não é isso que Deus quer para a nossa igreja, para a sua igreja. Estão vivendo ainda a crise do silêncio. Você não pode falar nada, porque vai atingir as celebridades. Não é falar da política, dos políticos, não. Você não pode falar dentro da onde você faz parte, não, porque eu tenho meu afilhado. Você não pode dizer que o camarada anda assim, está errado. Não pode.
Então, meus irmãos, diante de tantas injustiças sociais praticadas, até por políticos que se dizem cristãos, por pastores, ministros, falamos nada para não entristecê-los. Eu não concordo que alguém venha difamar alguém, não. Mas falar da palavra, a verdade, eu concordo plenamente. Nós não vamos silenciar de tantas e tantas coisas, a começar entre nós. Estamos sofrendo a crise de prioridades. O que é que temos priorizado hoje? A prioridade hoje são encontrões de vigilhões. Onde estão os vigilhões? Irmão, Deus, Paulo diz que Deus não se deixa escarnecer. Temos evangelizado? Temos entregado a nossa vida, uma vida social, que quando alguém leva um saco de comida, tem que postar e colocar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, para dizer que eu estou fazendo, e isso já receberam o seu galardão aqui, tá, meu irmão? Devemos fazer silêncio, mas de oração, chorando nos pés do Senhor. Jesus chamou a sua igreja com específicas missões.